Olá a todos, meu nome é Sara Queiroz Ribeiro de Souza. Esse trabalho ele foi desenvolvido com a professora Dirlane de Fátima do Carmo, ambas da Universidade Federal Fluminense, e o título do nosso estudo é Aceleradores de Compostagem, uma análise quantitativa de estratégias para a sustentabilidade. E contextualizando um pouco, né, a gestão de resíduos orgânicos ela é um desafio ambiental global, né? Que embora a compostagem seja uma solução sustentável, ela ainda é limitada pela morosidade do processo, que ultrapassa aí os seus 120 dias. Então, esse tempo prolongado ele reduz o interesse, né, de empresas, municípios em adotá-lo em larga escala. E por isso que novas pesquisas elas têm buscado aí formas de acelerar a compostagem sem comprometer a qualidade do composto final. Então, como um dos objetivos da pesquisa, né, desse estudo foi analisar e quantificar o impacto de diferentes aceleradores sobre o processo de compostagem. Com base aí nas publicações dos últimos 5 anos, nós avaliamos os aspectos principais, como redução do tempo de compostagem, a melhoria da qualidade do composto final e também o seu desempenho, operacional, né? Seu desempenho operacional e também ambiental, a partir das estratégias que são empregadas. Então, os tipos de aceleradores estudados, né? Nós tivemos, que os mais estudados aí foram, é, os inóculos microbianos, que eles introduzem micro-organismos especializados. É, Temos também os aditivos enzimáticos que quebram aí moléculas complexas e os materiais estruturantes, como biochar e estruvita, que melhoram a aeração e a retenção aí de nutrientes. E além disso, surgem também novas tecnologias, como o uso de nanopartículas e a automação de parâmetros. Então, é que mostram também resultados muito promissores. Como metodologia, né, a revisão foi uma revisão sistemática da literatura recente, né, dos últimos 5 anos, abrangendo aí o período de 2020 a 2025, usando bases científicas bem consolidadas, né, e foram incluídos apenas estudos com dados quantitativos comparativos, né, como o tempo de compostagem, a relação carbono-nitrogênio e também a retenção de nutrientes. E essa análise toda, ela foi feita a partir de uma escala de desempenho, de 1 a 10, avaliando aí a rapidez, a qualidade e o custo e sustentabilidade ambiental. Trazendo aí um dos resultados que foi a redução do tempo, né? Então, em relação à rapidez, os resultados eles foram bem expressivos, como a gente pode ver aqui no gráfico, né? A combinação de bioaceleradores microbianos com automação foi a mais eficaz. Então, reduzindo o tempo total em 76%, de 105 dias para 25 dias. Os inóculos, né, ligonocelulóticos, eles diminuíram o tempo em 21 dias. E os aditivos enzimáticos, eles reduziram o processo aí em cerca de 30%. As nanopartículas, de óxido de ferro, elas também, é, mostram um potencial, né, encurtando a fase termofílica em 5 dias. Então, assim, de modo geral, temos, aí que essa sinergia entre os métodos biológicos e tecnológicos, como um todo, o processo ele pode ser em até 4 vezes mais rápido do que o processo tradicional.
resultados, então, quanto à qualidade do composto, né? Os aceleradores, eles então não apenas reduzem o tempo, como o próprio nome diz, né? Mas eles também melhoram a qualidade do composto. Então, a gente pode ver que a combinação de Estruvita com biochar foi a mais eficiente, reduzindo a perda de nitrogênio. Então, reduziu aí as perdas de nitrogênio em 68,7%. A gente tem que o biochar, ele isoladamente, ele já reduz, né, essas perdas em 50%. Mas com a Estruvita, a gente tem essa eficiência ainda maior. E além disso, né, o uso de fungos como os Aspergillus fumigatus aumentou então a degradação de celulose em 45 para 65%, né? Acelerando então a maturidade aí do composto. Então a gente vê que também houve uma melhoria na relação carbono-nitrogênio, né? Chegando a valores melhores, né? Em menos tempo. Então a gente tem aí que a compostagem acelerada, ela é um produto mais estável e também mais nutritivo. Como resultado também temos a análise comparativa, né? Essa evolução comparando a compostagem tradicional com a acelerada e percebemos então ganhos claros, né? Onde a compostagem acelerada ela obteve nota 9 em rapidez e qualidade e sustentabilidade, enquanto a tradicional teve notas como 3 e 6 nesses mesmos critérios. Então, apesar do custo inicial ser um pouco mais alto, né, essa eficiência ela compensa, porque ela reduz o tempo de ocupação, né, do espaço e também a questão de emissão dos gases de efeito estufa. Então, isso demonstra que a tecnologia ela é sim um investimento sustentável, né? E economicamente também viável. E a sustentabilidade, né? Do ponto de vista ambiental, a compostagem acelerada ela se destaca por vários motivos, né? Um deles é diminuir esse tempo aí de exposição desse material, portanto, então reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Ela otimiza o uso, então, do espaço e a questão de mão de obra também, e recicla os nutrientes de forma mais eficiente. Então, assim, ela contribui diretamente para uma economia circular, transformando, então, o que seriam os resíduos em recursos valiosos aí para a agricultura e também para o solo, né? Através dos nutrientes. E com as conclusões, a gente pode concluir então que os aceleradores de compostagem, eles são sim essenciais, né, para tornar o processo mais competitivo, mais sustentável e principalmente que essas abordagens combinadas, especialmente entre a biotecnologia e a automação, deixa o processo ainda mais eficaz, reduzindo em até 75% o tempo total de todo o processo. E eles produzem, então, um produto de maior valor agronômico, né, com menor perda de nutrientes. Então, o que que a gente observa é que ainda são necessários, né, estudos de viabilidade, tanto técnica quanto econômica, em escala industrial, né? Assim como políticas públicas que incentivem essa inovação como parte da bioeconomia, né? Todo esse trabalho reflete, né, como é possível a gente unir a tecnologia e também a sustentabilidade. Aqui tem
as referências utilizadas no estudo. E também um agradecimento, né? Obrigada a todos pela atenção. Gostaria de agradecer em especial a professora Dirlane de Fátima do Carmo, né? Todos da Universidade Federal Fluminense também. E as bases, né, de pesquisa científica que foram constadas ao longo desse estudo. Agradeço mais uma vez a todos pela atenção.